do Senhor, os irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós iniciamos esta mensagem no último culto com a família. Falamos de 3 pontos desta mensagem e hoje nós vamos concluí-la. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma forma especial. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Leremos do versículo 1 até o versículo de número 12. Os que acharam, digam amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Tome seu assento. Aleluia. Nós falamos sobre o piso desta grande construção. Estamos falando sobre construindo um projeto de vida à prova de tempestades. E nós falamos no último culto sobre o piso desta grande construção, que é a sensibilidade. Falamos que esta construção, ela precisa necessariamente ser edificada sobre uma pedra angular, sobre um fundamento firme, sólido, e esta pedra angular é Cristo. Falamos sobre a humildade e falamos o terceiro ponto, que é a cinta de amarração, que é a disciplina. Amém? Hoje nós vamos falar o quarto ponto, porque toda casa, ela precisa de coluna. Se não tiver coluna, a construção desaba, não é verdade? Toda casa precisa ter uma coluna, toda casa precisa ter a coluna para lhe dar sustentabilidade. O alicerce é fundamental, mas a coluna, ela mantém as paredes da casa de pé. E que coluna é essa? Vamos para o versículo de número 6 deste capítulo 5 do Evangelho que Mateus escreve. Nos diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
a coluna desta casa é a justiça. Justiça. Agora, o que me chama a atenção neste texto, neste versículo, é que Jesus usa a fome e a sede. Jesus usa uma linguagem de algo essencial para a nossa sobrevivência. Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus está falando para algumas pessoas, Jesus está falando para uma multidão, Jesus está falando para um auditório que sabia muito bem o contexto da fome e da sede. Jesus está falando conosco hoje desta mesma maneira e neste mesmo contexto, usando a fome e a sede. Por quê? Porque quando nós temos sede, quando nós temos fome, nós buscamos por aquilo que nos satisfaz. Quando temos sede, buscamos desesperadamente pela água para nos saciar. Quando temos fome, buscamos nos alimentar. Nós vamos atrás de comida. Se estamos na rua, se estamos em algum lugar e a fome bate, logo nós procuramos um lugar para comer. O ser humano não consegue sobreviver sem água e sem comida. Entenda, Jesus fala de algo essencial para a sustentabilidade do nosso corpo físico: bebida e comida, para exemplificar o que? A justiça. Assim como a água e a comida são elementos imprescindíveis para a nossa vida, a justiça, ela também é imprescindível para a nossa vida espiritual, para a nossa vivência em família. Aleluia. Entenda uma coisa, irmão, perceba o que Jesus está falando, porque quando ele usa estes dois elementos, ele está trazendo a nossa imaginação, ele está trazendo a nossa ideia, ao nosso pensamento, algo de suma importância. E às vezes nós lemos este texto aqui e passamos por ele e deixamos, não damos a devida importância, não damos o devido valor ao que o texto está falando, não associamos aquilo que Jesus está falando, o exemplo que Jesus está dando para falar da justiça. Justiça aqui é a atitude justa e reta que o homem assume diante da face de Deus. Justiça aqui é a compreensão intuitiva de Deus, que nos leva para a comunhão. A comunhão com Deus. E qual é o resultado desta comunhão? O resultado desta comunhão é o transbordamento da justiça na nossa
nossa vida cotidiana, que é a ética. Duas coisas que o mundo atual, que o mundo dos nossos dias, que a sociedade dos nossos dias tem ignorado: a ética e a moral. Agora, moral fala de boa conduta. E isso é imprescindível, porque em todos os nossos relacionamentos, nós precisamos da justiça. Precisamos ser justos. Precisamos agir com justiça, com retidão. Em todos os nossos relacionamentos. No relacionamento de pai com filho, no relacionamento de filho com pai, no relacionamento marido e mulher. Por quê? Porque a justiça faz do humilde um ser com espírito nobre, ao invés de um fraco. Nós achamos que a humildade é fraqueza, mas a humildade com justiça é fortaleza. O humilde justo, reto, é forte. Não é uma pessoa qualquer. Humildade não é sinal de fraqueza. A sociedade dos nossos dias tem um conceito muito errado sobre humildade. Vamos seguir. A justiça faz do quebrantado um ser digno e forte. E a justiça, ela faz do manso um ser corajoso. Justiça, ser justo, ser reto, ser íntegro no seu relacionamento, na sua vida familiar. Mais um ponto. Porque toda construção, ela tem que ter um bom alicerce, ela tem a coluna, mas a parede precisa de tijolos. Se a casa tiver coluna, mas as paredes não oferecerem segurança, não forem de um material que oferece segurança, a casa se torna vulnerável. E aonde eu encontro esses tijolos para essa construção? No versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não existe um relacionamento familiar sem misericórdia. Porque a misericórdia, ela nos faz lidar com as ambiguidades do nosso cônjuge. Ela nos faz lidar com as incoerências, com as diferenças dentro do relacionamento marido e mulher.
Eu tenho um costume, a minha esposa tem outro costume, ela e eu somos diferentes, reagimos em determinadas circunstâncias de maneiras diferentes. Você e a sua esposa, você e seu marido reagem de maneira diferente. Uns, diante de determinadas circunstâncias, são mais tranquilos, outros já são mais agitados, outros são mais pacientes, outros já são um pouco mais impacientes. E se não houver a misericórdia, nós não vamos conseguir viver bem em família. Porque o que é a misericórdia? Quando olhamos para Deus, a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então logo entendemos o quê? O que é a misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que merecíamos. É Deus não agir conosco de acordo com aquilo que nós merecíamos. No relacionamento marido e mulher, às vezes, na circunstância, no calor do momento, a situação exigia uma atitude, mas a misericórdia me faz agir de outra maneira com a minha esposa ou com o seu marido. A misericórdia faz com que você pense na reação. E por que eu preciso agir com misericórdia? Porque eu recebi e recebo misericórdia. Entenda uma coisa, nós precisamos aprender que não basta a gente fazer o bem, nós precisamos ser bons. E quanto mais nós agimos com misericórdia na horizontal, uns com os outros, nós somos abençoados na vertical de Deus para nós. Eu preciso entender, e principalmente no relacionamento marido e mulher, o apóstolo Pedro escreve e nos recomenda a nós, homens, a coabitarmos com a nossa mulher com entendimento. Ele diz que a razão de muitas orações serem impedidas ou estarem retidas é a questão do relacionamento dentro de casa não ser bom. A Bíblia recomenda que nós procuremos entender o cônjuge. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. O texto bíblico nos diz isso. E muitas vezes a raiz de não recebermos a bênção dentro da nossa casa
está no relacionamento, na maneira como nos tratamos uns com os outros em casa. Entenda que antes de sua esposa, ela é a sua irmã em Cristo. Quando você olhar para sua esposa, ou quando você olhar para o seu marido, você precisa entender que ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, como você, e assim como você quer receber carinho e atenção, você precisa dar também carinho e atenção. Olha o que nos diz a Bíblia. Acompanhe comigo, por gentileza, Salmo 18. Versículos 25 e 26. Vai nos dizer assim: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Interessante, né? Mas veja o que Paulo agora escreve lá a sua carta aos Colossenses, aos irmãos em Colossos. Capítulo 3. E os versículos 12 e 13. Olha o que nos diz a Bíblia: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vou repetir a leitura, para ficar gravado na sua mente e no seu coração. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Veja a recomendação de Paulo. E aí ele conclui dizendo: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso aqui mexe com a gente. Isso aqui mexe com a gente. Porque nós estamos falando de misericórdia. Nós estamos falando em não dar ao outro aquilo que ele merecia. A circunstância, a situação do momento exigia uma reação mais forte, mas a misericórdia me leva a olhar para o perdão.
E ao invés de pagar com a mesma moeda, como nós temos o costume, como o mundo ensina isso, e como quando nós olhamos para a lei, para o Antigo Testamento, a lei dizia o quê? Se alguém te ferir o olho direito, você vai ferir o olho dele também. Se alguém te der um tapa na face, você vai dar um tapa na face também. A lei dizia o quê? Se alguém matar, também vai ser morto, vai pagar com sangue. Mas aí vem a graça, aí vem Jesus, e aí Jesus vem dizendo que suportai-vos uns aos outros, ame uns aos outros, perdoe uns aos outros, e isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo onde casais não se falam, vivendo debaixo do mesmo teto. Por quê? Por causa das diferenças. Oh, Jesus! Por quê? Às vezes por questões pequenas, simples de se resolver. Às vezes eu já ouvi discussões de casais discutirem por causa da maneira que o camarada aperta o tubo de pasta de dente, irmão. Aperta no meio, mas a mulher queria que apertasse embaixo. Não, porque e aí vira aquela bagunça dentro de casa, aquela discordância dentro de casa. E aí eu pergunto, casais cristãos, e aí eu pergunto, aonde está a misericórdia? E aonde Jesus está dentro dessa casa? Será que ele está do lado de dentro? Ou será que ele está como estava na igreja de Laodiceia, do lado de fora? É para pensar. O texto mexe com a gente. Paulo, ele vem e bota o dedo na ferida. Por quê? Porque dentro do relacionamento conjugal, quando existem os desentendimentos, os dois têm razão. Já percebeu isso? Que quando você se desentende com o seu marido, ou quando você se desentende com a sua esposa, você nunca está errado, é sempre ele ou ela, e vice-versa, ele ou ela também nunca vai estar errado, é sempre o outro. Nós temos dificuldade em reconhecer os nossos erros e temos dificuldade em perdoar o erro do outro. Nós queremos ser perdoados quando erramos, mas não queremos liberar o perdão quando o cônjuge erra conosco. E aí Paulo nos chama para perto, para uma reflexão, para olharmos como está a nossa vida. E eu fecho este assunto com uma outra carta paulina, capítulo 4 da sua epístola aos Efésios, e o seu versículo de número 32, quando ele nos diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí a gente pode pegar e dizer: não, pastor, mas esse texto, esse versículo é para a minha convivência com os irmãos da igreja, com as pessoas lá fora. Não é com a minha esposa, não é com meu marido, não. Mas aí eu pergunto: o que é a sua esposa ou seu marido, se não
seu irmão ou sua irmã em Cristo. Você sabia que você pode ficar fora do céu por causa de um desentendimento com o seu marido dentro de casa ou com a sua esposa? Nós temos dificuldade de enxergar o cônjuge como um irmão em Cristo, quando ambos servem ao Senhor. Nós temos dificuldade de enxergá-lo como um irmão em Cristo. Nós enxergamos só como marido ou como esposa. E aí nos achamos no direito de agir com ele ou com ela da maneira que está na nossa cabeça. Mas a Bíblia nos dá um padrão de vida. O padrão que a Bíblia nos dá para vivermos não é só dentro da igreja, é principalmente lá fora, no mundo, e dentro da nossa casa, porque a igreja começa lá dentro. Se a igreja da tua casa não estiver bem, meu irmão, aqui dentro você não vai se dar bem, não. Lá precisa Cristo reinar. O cabeça precisa ser Jesus. Por isso que nós homens temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, de sermos o sacerdote do nosso lar. É aquele que leva a família para Deus e traz de Deus para a família. Essa era a função do sacerdote no Antigo Testamento. Essa é a função da igreja, que é o sacerdócio real de Cristo na terra, nos nossos dias. Levar as pessoas do mundo a Deus e trazer de Deus para o mundo. O problema é que nós estamos indo para o mundo e ficando por lá, com as suas práticas, com os seus costumes, com as suas manias. Tem casal crente que xinga o outro de palavrão que um ímpio não xinga. E aí eu pergunto, aonde está Jesus dentro dessa casa? Mas vamos seguindo. Precisa de tijolos essa casa, da misericórdia, da solidariedade. Precisamos aprender a ser solidários dentro de casa. Tem marido e tem mulher que para os de fora ele está sempre pronto, ou ela está sempre pronta, mas para os de dentro de casa é uma luta. Vou dar um exemplo fácil, simples. O camarada arruma a torneira da casa do vizinho que pediu ajuda. É um irmão da igreja que pediu ajuda para arrumar a torneira do banheiro, da cozinha, sei lá, mas a esposa já está há meses falando para ele arrumar a torneira de casa e ele não arruma. Ele carpe o quintal da casa do irmão, ajuda o irmão, mas a esposa já está há tempo pedindo para ele carpir o mato da casa e ele não carpe. Você está entendendo? Você está observando que muitas vezes nós somos mais dispostos para fazer as coisas para os de fora e não fazemos para os da nossa casa, a nossa família. E quando eu trago isso para um contexto de igreja, num relacionamento familiar dentro da igreja, as pessoas têm disposição para fazer tudo para um ímpio lá fora, para uma pessoa que está fora da igreja, mas não tem a mesma disposição para trabalhar e fazer dentro da igreja. Vamos seguir. Falamos dos tijolos, da coluna, dos tijolos, mas toda casa precisa ter o quê? Teto.
telhado. Ai, meu Deus. E aonde está o telhado? Qual é o material que precisa ser usado no telhado da sua casa? Eu encontro esse material no versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. Irmão, Jesus sabia para quem estava dizendo, por que estava usando estas expressões. Jesus sabia. Por quê? Porque os líderes judeus falavam com muita insistência sobre a pureza, sobre a limpeza, pureza cerimonial. Eles falavam muito sobre a pureza da lei, sobre a pureza da forma, falavam muito da pureza exterior. Aí um dia Jesus pega eles e diz: vocês são igual sepulcro caiado. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro vocês estão sujos, imundos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou falando sobre o telhado da casa. Qual é o telhado da casa? A melhor cobertura, a cobertura da transparência. É você poder deitar a cabeça no travesseiro, olhar para cima e enxergar Deus. A pior coisa que tem para um ser humano é ele deitar a cabeça no travesseiro e a sua consciência lhe acusar de algo que ele fez. Minha esposa e eu temos o hábito de usar a mesma senha do celular. A mesma senha do celular. De modo que, às vezes eu recebo mensagem no WhatsApp e ela vai lá e abre. Ela está mais perto do celular. Ela vai lá e abre. Lê. Me fala. Ó, o irmão fulano mandou mensagem. Ou o pastor fulano de tal mandou mensagem. Ah, o irmão lá de Portugal, o irmão da Suíça, o irmão da Irlanda mandou mensagem. E nós estamos ali. Eu não tenho o que esconder. Não há motivo para, por exemplo, eu ter uma senha no meu celular e ela ter outro. Ainda que fosse assim, não há razão para a esposa não saber a senha do marido e o marido da esposa. O meu Facebook é o mesmo dela. Eu já disse isso aqui. E o Messenger, quando eu recebo mensagem, ela recebe. Eu estou aqui na igreja trabalhando e ela está no trabalho dela e eu estou conversando com alguém pelo Messenger e ela está acompanhando lá. Eu sou monitorado 24 horas. Transparência.
verdade. Um relacionamento baseado na mentira é um relacionamento que não prospera. Um relacionamento baseado no engano é um relacionamento distante da Bíblia, distante de princípios bíblicos. Mais cedo ou mais tarde, como as pessoas usam o linguajar, a casa cai, porque não tem sustentabilidade. A coluna, ou melhor, o alicerce pode ser bom, pode ter começado a construção com um alicerce bom, pode ter usado uma coluna firme, tijolos na parede, um piso muito bom, bonito, mas se na hora do telhado, a cobertura que dá proteção de chuva e de muitas coisas, se ela não for uma cobertura adequada, eu coloco em risco a minha família. E quantos relacionamentos hoje estão baseados na mentira, no engano? O marido que sai fala para a esposa: vou ali, mas foi para acolá. Se você não tem o que esconder, para que ter segredos com a sua esposa? Qual a razão? Ei, você e eu precisamos entender uma coisa: que existem momentos da nossa vida que você pode até pensar em esconder alguma coisa do seu marido, da sua esposa, mas não tem como você esconder de Deus. De Deus ninguém se esconde. Você pode se esconder do seu marido, você pode se esconder dos seus filhos, você pode se esconder dos irmãos da igreja, mas vai chegar uma hora que Deus vai desacortinar a vida mentirosa que muitas vezes está sendo vivida dentro de muitos lares. Para quê? Para nos envergonhar? Não! Para fazermos viver a vida em verdade, como Ele quer que vivamos. Coração limpo, limpo de coração, para poder enxergar Deus, para poder ter comunhão com Deus. Isso não quer dizer que você não possa falhar em algum momento da sua vida, não é isso, mas você precisa ter a humildade para reconhecer o seu erro, se humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus e mudar a sua conduta. Não, mas a minha esposa não sabe, o meu marido não sabe, mas Deus sabe. Deus está preocupado, não é simplesmente com o nosso exterior. O nosso exterior diante de Deus conta muito pouco ou quase nada. Deus está preocupado é como estamos por dentro. A expressão que se usa, que Deus está querendo ou está preocupado com o nosso coração, é com aquilo que está dentro do nosso coração, porque a Bíblia diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Toda a maldade do ser humano está guardada no coração. E toda a bondade do ser humano, ela está no coração. De modo que a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Às vezes nós olhamos pessoas
esteticamente falando, muito bonitas. Mas quando você olha para ela, ou para ele, quando você conversa com ela ou conversa com ele, você percebe a tristeza do coração. Por quê? Porque nós hoje temos o costume de disfarçar a nossa tristeza com a maquiagem. As irmãs disfarçam a tristeza do coração com a maquiagem no rosto. Os homens disfarçam a tristeza do coração com um bom terno, com uma bonita gravata, com uma bonita camisa. Ei, mas Deus conhece você e eu por dentro e por fora. Ele sabe que toda beleza que está sobre as nossas vidas, ela é exterior, e isso pouco conta diante de Deus. Ele está preocupado é como está o teu coração por dentro, como está a tua vida, como você está por dentro, como está de fato o teu coração. Vamos ler o texto. Acompanhe, por favor. Livro dos Salmos, Salmo de número 24. Porque esse texto aqui é muito sério, muito forte. Versículos 3 e 4 vai nos dizer assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Vaidade aqui é aquilo que é passageiro, aquilo que é do momento. Veja que a pureza de coração, ela pode nos deixar fora do céu. A falta de pureza. Então eu gostaria que você sondasse o seu coração. Eu gostaria que você pensasse, quando você botar a cabeça no seu travesseiro, quando terminar o culto, que você for para casa, que você se deitar, apagar as luzes, sua esposa ou seu marido dormiu, você está acordado, olhando para o teto do seu apartamento, da sua casa, do seu quarto, você pensar, você analisar o que está permeando o seu coração. Qual é o sentimento? Quais são os desejos? Se o desejo é bom, ou se ele é nocivo, se ele é mau, se ele está fundamentado em princípios bíblicos ou não. Se o desejo que está no coração é de esganar quem está deitado do lado, sabe? Porque tem casal que briga e vai dormir brigado um com o outro e deita e a vontade de apertar o pescoço do indivíduo que está do lado. Se eu pudesse, Jesus, não me dê força não, me dê graça, porque se o Senhor me der força eu esgano. Começa a pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque a pessoa que está deitada do teu lado, por mais difíceis que sejam os momentos que vocês estejam passando, no momento da pior adversidade da sua vida, será a única pessoa que vai te estender a mão. E nós nos esquecemos disso. A gente às vezes tem o costume de não cuidar bem da nossa casa, da nossa família, mas na hora da adversidade
São eles que vão nos estender as mãos quando todo mundo muitas vezes virarem as costas para nós, quando de repente, porventura, por uma circunstância do momento, nos encontrarmos num leito de enfermidade. A única pessoa que vai estar do teu lado o tempo todo é a sua família, é a sua esposa ou o seu marido. Os amigos desaparecem. Aqueles que nos rodeiam, quando está tudo bem, desaparecem na hora da adversidade. E quem está lá? Quem muitas vezes você distrata, quem muitas vezes você não dá o devido valor, quem muitas vezes você desqualifica para qualificar outras pessoas, quem muitas vezes ouve as suas ofensas, os seus rompantes, os seus momentos de destempero, de descontrole, é quem vai estar do teu lado. Então seja puro de coração, limpo de coração, tenha a consciência tranquila. Amém? Amém. Sétimo ponto. Porque toda casa, para ser construída, precisa de cimento. Né? Não dá para fazer sem cimento. O concreto precisa do cimento para misturar com a pedra e a areia. Na hora de assentar os tijolos da casa, precisa de cimento para dar liga. E a melhor liga no convívio familiar, eu encontro ela no versículo 9 do texto que estamos pensando em Mateus. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador, o fazedor de paz. Irmão, quando você é um pacificador dentro da sua casa, da sua família, você une, você liga. Você não provoca a dissensão. Você gera a unidade. Você faz unir, você faz ligar, você faz grudar. Você precisa pensar nisso. Essa liga é o que mantém as coisas juntas. Vamos ver um texto. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículos 1 e 2, vai nos dizer assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Mas pastor, o texto não fala de pacificação, mas fala de filho de Deus. Pois é, porque o versículo de Mateus 5,9 diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A grande característica de um filho de Deus autêntico é a pacificação. Aonde ele chega, ele une, ele gera unidade, ele gera paz. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Entenda, um grande judeu, um famoso rabino judeu, que foi contemporâneo de Jesus, chamado Hilel, ele diz assim, se dos discípulos de Arão, amando a paz e seguindo a paz. Os judeus davam grande valor aos pacificadores. Jesus está falando com conhecimento. Jesus está assentado ensinando. Poucas vezes, eu vejo Jesus pregando sermões eloquentes durante o seu ministério. Mas muitas vezes, nós vemos Jesus sentado com a multidão, lhes transmitindo ensinamentos. Por quê? Porque o ensinamento nos faz pensar, nos faz refletir. O ensinamento forma o nosso caráter. A pregação, ela nos dá informação, mas o estudo, o ensinamento, ele forma o nosso caráter e nos dá firmeza. O grande intuito, o grande propósito do ministério de Jesus não era fazer do mundo daquela época e de nós nos dias de hoje pessoas informadas, mas sim pessoas formadas. Edificar, dar crescimento com segurança. A construção, o grande propósito de uma construção, e quando a gente vai comprar uma casa, ou quando a gente vai alugar um apartamento, principalmente nós, aqui no Japão, nós vivemos uma situação dessa de forma muito recorrente. Alugar um apartamento, qual é a primeira coisa que nós observamos? O ano de construção do apartamento. Por quê? Porque logo nós entendemos que quanto mais novo for o apartamento, for a construção, mais segurança ela nos transmitirá. Porque nós estamos em um país que, sismologicamente falando, ele é muito ativo. Nós temos constantes tremores de terra. Aí a gente já pensa, quando vê aquelas casinhas bem antigas, de construções muito antigas, nós logo pensamos, isso aí, se der um terremoto, misericórdia, não vai ficar de pé. Não, é melhor a gente pagar um aluguel um pouco mais caro, mas morar em um apartamento ou em uma casa que nos transmita segurança. A pacificação é a mesma coisa. Nós estamos
estamos construindo, formando, e a nossa formação é dentro da nossa casa. Nós estamos formando famílias, estamos falando sobre famílias. Para quê? Para que a construção da sua casa não seja uma construção que desabe com o primeiro terremoto, mas que ela esteja firme, que ela sustente, que ela aguente os tremores que a vida nos submete. E eu preciso entender que a primeira coisa que eu tenho que ter dentro de casa é pacificação. Você já percebeu a mulher, quando ela está brigada com o marido, ela leva, e ela não tem a pacificação, ela não é uma pessoa pacífica, ela leva toda a família, os filhos, a se revoltar contra o marido. Está vendo? Seu pai é assim. Está vendo? Seu pai é desse jeito. Quando você for casar, não case com um homem desse jeito. Já está trazendo para a mente da filha um trauma. A primeira característica que ela vê no rapaz, no namorado, que for semelhante à do marido, à do pai dela, melhor dizendo, ela termina o namoro. Por quê? Porque a mãe plantou uma semente traumática na mente e no coração da filha. Ei, irmã, eu estou falando de coisa séria. Os nossos filhos, nós estamos formando caráter. E muitas vezes com coisa séria a gente brinca, mas o resultado a gente colhe lá na frente. Aí a gente vê, lá na frente, o casamento dos nossos filhos não estão bons. Por quê? Porque é resultado do que eles ouviram dentro de casa. Entenda uma coisa, que toda semente, ela tem tempo para brotar. Você não planta uma semente hoje e ela brota amanhã. Não, ela tem o tempo exato. Eu não faço que trabalha ali com plantio, ela sabe muito bem disso. Bom Pedro, né? Sabe muito bem disso. Toda semente, ela tem um tempo para germinar, para brotar, para dar fruto. Assim são as sementes que nós estamos plantando hoje no coração dos nossos filhos. Ela tem tempo. E talvez quando ela brotar, você nem esteja vivo mais. Mas a semente ficou, o resultado vai aparecer. Então eu pergunto, qual é a semente que você está plantando? Não é porque o seu casamento não está sendo bom, que o dos seus filhos não será bom. Nós precisamos entender uma coisa, principalmente nós, casais. Nós temos o costume de dizer que roupa suja se lava em casa, né? Marido e mulher, roupa suja se lava no quarto, escondido, os dois. Conversar, longe dos filhos. Existem momentos que os filhos vão perceber que o ambiente não está muito bom. E os filhos que são maiores vão perguntar: pai, mãe, o que está acontecendo? Estou percebendo. Não, meu filho, nós estamos passando por um momento turbulento da vida, mas logo as coisas vão se encaixar. Vamos orar e Jesus vai nos dar sabedoria e a situação vai entrar nos eixos, vai melhorar, vai mudar. Fique tranquilo, fique em paz, apenas ore pelo papai e pela mamãe. Aí aqueles que já estão pensando em casar vão pensar e vão dizer assim: nossa, eu casar. Aí o pai e a mãe vão ter que dizer: não, meu filho, o casamento é uma bênção. Agora existem circunstâncias e momentos no casamento que fazem parte dele e eles precisam acontecer. Para quê? Para gerar desentendimento? Não, para dar liga, para aproximar.
para unir, para dar amadurecimento, trazer maturidade. Vida a dois não é tão simples como muita gente pensa. A juventude hoje está muito iludida. Muitos querem casar para sair da casa do pai e da mãe. Não querem mais viver debaixo das rédeas do pai e da mãe, então quer casar. Aí escolhe o primeiro que aparece e entra numa barca furada. Mas o erro começou aonde? Em casa. O erro começou em casa. Porque o pai não transmite conhecimento ao filho. Não ensina. Não mostra. Não é papel da igreja. É seu papel em casa. Ensinar. Conversar. Mostrar. Orientar. Casamento é bom, mas existem os momentos de turbulência. Todo casamento passa. E todo mundo tem maneiras diferentes, cada pessoa tem maneiras diferentes de reagir. Em casa nós temos o costume que quando é séria, a coisa é séria, a gente conversa sério. Mas na maioria das vezes eu brinco. Ela brinca. A gente dá risada um do outro. Vivo muito bem, graças a Deus, com a minha esposa. Eu digo a ela que às vezes são coisas da idade. Você vai ficando mais velho, vai ficando mais quilichi, né? Mais enjoado com uma coisa, com outra. Às vezes os meninos estão brincando e o som está um pouquinho mais alto, aí já baixa esse som. Fala, isso é coisa da idade. Está assistindo um vídeo e o volume está um pouquinho mais alto. O volume tá. Já começa a reclamar, é a idade. Aí a gente dá risada, baixa o volume, faz bagunça. Eu sou assim. Somos assim. E já estamos assim há 17 anos. Já passamos momentos de turbulência. Como todo casamento passa. Mas eu disse, passamos. Não vivemos dentro dele. Quando a turbulência, ela é constante, algo está errado. Algum ponto está errado e precisa sentar e acertar. Ajustar. Amém? Amém. Último ponto e eu encerro. Porque eu falei de alicerce, eu falei de parede, falei de coluna, falei de piso, falei de teto, falei de cinta de amarração, falei de cimento. Mas se você observar, eu não falei de porta e janela. E toda casa tem que ter porta e janela. E onde eu encontro as portas e as janelas e o que o texto bíblico fala conosco, para a gente encerrar. Dos versículos 10 do versículo 10 ao versículo 12. Vai nos dizer assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa.
exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que o Senhor está nos ensinando? Que diante das situações difíceis, nós temos o costume de nos esconder. Não falamos para ninguém, sofremos calados, sozinhos, ou às vezes já queremos nos isolar, já não quer mais saber. Não, para que eu vou para a igreja? Estou indo para a igreja, não está adiantando, estamos brigando, estamos... E o texto está nos falando de uma resistência jubilosa. Entenda. Porque a raiz dessa perseguição que Jesus está falando é justamente por causa de uma boa conduta. É justamente por causa de uma vida de retidão. Isso acontece de uma forma muito recorrente em casas, em lares de famílias que um serve a Deus e o outro não serve. A mulher ora demais, o marido reclama. A mulher lê a Bíblia, o marido reclama. O marido ora, a mulher não gosta. O marido vai ler a Bíblia, a mulher não quer que leia a Bíblia. E aí surgem essas desavenças. E qual é a nossa maneira natural de reação? Então, para evitar a briga, o marido deixa de ir para a igreja. Ou a esposa deixa de ir para a igreja. Mas você vai de novo. Você foi ontem e vai hoje de novo. Lá vem você com essa Bíblia, vai ler outra vez essa Bíblia. Alguns ainda com um ar meio sarcástico dizem: você vai virar santo desse jeito. Não vou virar, já sou. Você já é. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos o que? Santificados. A santificação Jesus conquistou ela na cruz. Justamente porque você ora, justamente porque você lê a Bíblia, justamente porque você se dedica a Deus, muitas vezes dentro de casa você vai sofrer quando os dois não estão caminhando juntos. Quando a família caminha junto, essa perseguição vem por parte dos de fora. E o que é que Jesus está nos ensinando? Quando isso acontecer, o que é que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando a nos alegrarmos, a persistirmos vivendo a nossa vida cristã autêntica, orando, jejuando, buscando a Deus. Por quê? Porque Ele diz que quando as pessoas vos injuriarem e nos perseguirem por causa dEle, o nosso galardão vai ser grande. Por quê? Glória a Deus. Porque essa perseguição, ela é resultado de uma religião verdadeira. Ei, eu não estou falando de uma vida de religiosidade, uma vida falsa. Eu estou falando de uma vida autêntica. Porque hoje tem muita gente que confunde
religiosidade. Acho que pelo fato de simplesmente estar dentro de uma igreja, estar indo para a igreja, pronto, está feita a coisa. Não, a Bíblia me dá a maneira de como eu devo andar. Pronto, sou dizimista, ofertante, tomo ceia, estou na igreja nos cultos, vou para os cultos. Eu simplesmente estou fazendo o meu papel como religião, como religioso. Só que o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. É uma maneira diferente de viver. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos faz observar. E esse texto de Jesus quebra a ideia que as pessoas estão empregando aí fora, de que crente não passa por luta, não passa por dificuldade, que você está sofrendo perseguição, você quer ser muito santo, você quer ser crentão. Não, Jesus nos chamou para ser diferentes. Não, vamos ali participar disso, daquilo. Não, você tem que estar no meio dessas pessoas. Eu até entendo, porém, eu preciso tomar muito cuidado com essa linha de interpretação, de pensamento, de que eu preciso estar sempre no meio das pessoas que não servem a Deus, que fazem tudo que é contrário a Deus. Existem ambientes que não são adequados para nós cristãos. E a perseguição que Jesus fala aqui, ela é uma perseguição resultante de uma vida cristã autêntica. Tem gente que sofre perseguição por causa de uma falsa religião. Está na fábrica, mas mente e diz que é crente. Faz fofoca e diz que é crente. Todo fuxico, você pode buscar, seguir o fio do fuxico, que vai dar no crente, lá dentro da fábrica. Segue a linha do fuxico que você vai chegar na origem dele. E o duro é quando a origem é de crente. Aí a pessoa fala, estou sofrendo perseguição, por quê? Justamente porque não está vivendo uma vida cristã autêntica. Aí a reação não é de alegria, que o texto diz. Não, aí é de tristeza. Estou sendo perseguido porque eu menti. Estou sendo perseguido porque eu estou agindo de engano. Aí eu estou sofrendo perseguição, estão me criticando, estão me apontando o dedo, estão falando mal de mim, mas o que foi que eu plantei? Agora, quando você é aquele funcionário, é aquele camarada ou aquela pessoa que entra na fábrica, bate o seu cartão, vai trabalhar. Aí vem alguém, na hora do almoço, fazer uma fofoca da vida do outro para você. Aí você corta. Então você viu fulano? Tá bom. Desculpa, mas eu não quero saber da vida do outro. Existe uma forma educada de cortar o fofoqueiro. Sabe por que existe o fofoqueiro? Porque existe quem escuta. Existe quem empresta o ouvido.
Se você corta, ninguém vai falar com você da vida dos outros. Pelo contrário, vão olhar para você e falar: ó, aquela lá é a crente. Não, ó, cuidado, não fala certa coisa porque é o crente. É melhor olharem para você dessa maneira do que olharem para você dizendo: ó, tá vendo o crente ali? Aquilo gosta de uma fofoca. Aquilo gosta de um fuxico. Ó, não vai para a igreja do outro lá não. Por quê? Porque ele chegou aqui, rapaz, e falou mal de todo mundo lá na igreja dele. Se você não tem o que falar, fica calado. É melhor ficar de boca fechada do que abrir a boca para falar o que não deve. Aí sofre perseguição. Aí vai dizer: oh Jesus, me livra, me ajuda. Aí Jesus toma chibata nele. Por quê? Porque ele está sofrendo, porque é linguarudo. Porque é linguaruda. Porque se guardasse a língua ia sofrer, porque é crente. Porque é firme, porque é fiel. Porque vive uma vida cristã autêntica. Aí a Bíblia diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Perseguiram vocês? Não se preocupa não. Da mesma maneira que perseguiram vocês, perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, Isaías era perseguido por quê? Porque falava a verdade. Elias era perseguido por quê? Porque falava a verdade. Micaías teve a ponta dos dedos cortadas, as unhas arrancadas e a ponta dos dedos cortadas. Por quê? Porque não media palavras e não mentia, não enganava na hora de falar a verdade para os reis dos seus dias. Ei, nós precisamos ser conhecidos como crentes autênticos, como pessoas sérias, como crentes dignos de serem imitados, das pessoas olharem para você e dizerem: olha, aquele fulano, aquela é crente de verdade. Um dia quando eu for crente, eu quero ser igual a ele. A gente tem o costume de dizer: olha só para Jesus. Não olha para mim não, olha para Jesus. E Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Para eu imitar Paulo, eu tenho que olhar para ele. E não adianta. A carta, a Bíblia que o mundo vai ler não é essa, porque eles não leem a Bíblia. O mundo lá fora não lê a Bíblia. As pessoas lá fora não gostam da Bíblia. Se falar, se chamar para um estudo bíblico, não vem. Por quê? Porque não gostam da Bíblia. Alguns podem até vir, mas não traz a Bíblia. Por quê? Porque eles não têm. Qual é a Bíblia que eles vão ler? A sua vida. A sua vida precisa ser uma Bíblia aberta lá aonde você está. A sua família precisa refletir a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e eu quero orar com você. Eu concluo lendo um texto e oro. Primeira de Pedro, capítulo 4, e o versículo 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida
dos nossos irmãos que aqui estão, pela vida das famílias aqui representadas. Pai, que nós possamos aplicar na nossa vida, Senhor, a Tua palavra, que possamos aplicar na nossa vida os ensinamentos desta noite, que sejamos, ó Pai querido, de fato, famílias que vivam uma vida cristã autêntica, que a nossa família seja uma família digna de ser observada, de que as pessoas olhem para nós, ó Pai querido, e queiram seguir o exemplo, o mesmo exemplo nosso. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo neste lugar, nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amém?